Olá, minhas irmãs, meus irmãos, companheiras e companheiros do grupo Mediunidade, Estudo e Prática. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre no coração de todos. No encontro de hoje, como nós vimos no slide de abertura, estudaremos o tema 1 do módulo 1 do programa 1 da apostila, ou seja, vamos para a nossa primeira lição. Eu peço que anotem todas as dúvidas, questionamentos, comentários para serem apresentados em nosso encontro presencial, que vai ser bem próximo. Nós nos baseamos nas seguintes obras, uma listinha extensa: Livro dos Espíritos, do Kardec; Evolução em Dois Mundos, que o espírito André Luiz passou através da psicografia para o Chico Xavier e para o Valdo Vieira; a Bíblia, lá de Jerusalém; Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, que é a psicografia do Chico Xavier; o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec; No Invisível, de Leon Denis; A Caminho da Luz, Emmanuel, que é psicografia do Chico; O Espírito e o Tempo, Introdução Antropológica do Espiritismo, do Herculano Pires; O Livro dos Médiuns, claro, do Kardec; e o Encontro Marcado, que o espírito Emmanuel, também psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Bem, meus irmãos, a mediunidade, ela é sintonia, ela é troca de experiência entre espíritos desencarnados e encarnados. Mediunidade, ela não é exclusiva de algumas pessoas, ela é uma capacidade, é uma faculdade no espírito. Ela se prende ao organismo das pessoas e se aperfeiçoa pelo exercício e esforço pessoal. Ela é de todo o grupo cultural. Ela está intimamente ligada aos seus valores e sentimentos. A mediunidade, ela não está pronta e acabada, ela transforma-se, modifica-se ao longo do tempo, acompanhando o momento emergente, as situações vividas pelo grupo, a evolução das pessoas. A mediunidade, ela é instrumento que auxilia cada pessoa na construção do novo, através do rompimento de seus limites, ampliando a visão de si mesmo, dos outros, da natureza, de Deus. Mediunidade é a interação entre o mundo material e espiritual. O Livro dos Espíritos, questão 459, nos diz que somos todos passíveis de receber a influência dos espíritos, ainda que sob a forma assim, bem sutil da intuição. Essa comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida desde os primeiros tempos. Foi e é a forma como Deus nos transmite, através dos espíritos evoluídos, as orientações necessárias para a nossa evolução. Nós é que devemos cultivar uma boa sintonia de pensamentos e sentimentos para percebê-las. E como eu disse, teve de se submeter a um processo lento e gradual de evolução, cuja história acompanha a própria evolução do espírito. Os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus a tudo que apresentava qualquer característica sobrenatural, qualquer coisa que não conseguiam entender. Desde fenômenos da natureza, a habilidades percebidas em outro indivíduo que se destacava dos demais. Rendiam-lhe cultos, chamavam de Deus, rendiam cultos e, devido a serem muito primitivos, não possuíam senso moral e intelectual. Ofereciam aos deuses sacrifícios humanos e de animais, além de oferecerem sacrifícios da terra, oferendas de frutos da terra. Tais cultos eram marcados por práticas anímicas, não eram comunicações, e sim do próprio espírito. E mágicas, que eles usavam e que permaneceram por milênios, algumas até hoje. Envolviam forças espirituais consideradas misteriosas e incompreensíveis. Com as sucessivas experiências reencarnatórias, o homem começou a evoluir e conquistar conhecimentos, através da lei do progresso e pelo exercício do livre-arbítrio.
Aí aprende a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal, que será o tema 4 do nosso curso, Espírito, Matéria e Fluidos. Aí esse assunto vai ser bem aprofundado, elaborando e aperfeiçoando seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Tem início, então, o processo civilizatório, com as orientações vindas do alto, que vão modificando a face do planeta. Utilizando o mecanismo de cocriação em plano menor, segundo o espírito André Luiz, o homem aprende a usar o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Um processo evolutivo que, segundo a perspectiva da doutrina espírita, não é um simples produto das forças cegas da evolução, ou seja, uma evolução automática, não intencional, mas sim um cidadão do universo impelido, forçado a se transformar para melhor, como determinam as leis divinas. Muito importante destacar que esse processo evolutivo não foi executado exclusivamente pelo indivíduo, sempre esteve secundado pelas inteligências superiores, permitindo que o corpo espiritual, o seu perispírito, que será o nosso tema 5, perispírito e princípio vital, permitindo que esse perispírito se aperfeiçoasse também, consequentemente permitindo um físico, um veículo físico, que é o corpo físico, o nosso corpo físico, que é cópia do nosso corpo espiritual ou perispírito, preparado para voar mais alto, para ir mais longe na evolução. À medida que o espírito evolui, aprende a refinar as ondas do pensamento, emitindo vibrações que atraem os pensamentos e as ideias dos espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio da sintonia. Nesse processo, como o psiquismo humano encontra-se mais bem estruturado, as suas faculdades perceptivas são ampliadas. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio e que a produção do pensamento contínuo pelo espírito, que caracteriza a emissão mental do ser humano, habilitou o perispírito a desprender-se parcialmente nos momentos do sono reparador do corpo físico, que é quando o espírito se encontra com outros espíritos, ocorrendo então esse intercâmbio. A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação. O que é telementação, Cláudio? Nada mais é do que o fluido do pensamento agindo em prol dos que necessitam de instrução, de amparo e de intervenção divina, pelo bem coletivo e natural da harmonia do universo. Nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de redemoinhos mensuráveis de força mental, assim como na atualidade, o redemoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura das pessoas ausentes, em comunicação recíproca na radiotelefonia e na televisão. Assim nos disse André Luiz. E isso acontece até hoje. Recebemos orientações para continuarmos progredindo. É isso que ele quis dizer. Através da intuição, essas orientações vão nos chegando. Por meio de árduos esforços, o ser espiritual ele convence-se de que a mente é a orientadora das necessidades evolutivas e que, ao emitir projeções, ele envolve a pessoa em um campo energético, uma espécie de carapaça vibratória, que costumamos chamar de aura. Uma vez que o pensamento é a força criativa que se exterioriza, envolvendo as mentes que se encontram no seu raio de ação, mas que pelos mecanismos da reciprocidade é influenciada por espíritos, encarnados e desencarnados, superiores e inferiores. Em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, ele nos diz: assim, a aura espiritual, na feição de antecâmara do espírito, favorece todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados por inteligências superiores,
sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados, pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Por isso, extremamente importante cuidarmos de nossos sentimentos e pensamentos, para estarmos sempre em sintonia com a espiritualidade superior. Quando nos deixamos levar por pensamentos e sentimentos inferiores, sintonizamos com os nossos irmãos ainda em condição inferior à nossa. E como já citamos a lição 459 do Livro dos Espíritos, nos alerta que muito mais do que nos influenciar, na verdade, os espíritos é que nos dirigem. Nós escolhemos nossos amigos que vão nos acompanhar no dia a dia, nos orientando. Vamos elaborar uma síntese histórica da mediunidade, inspiradas em 3 obras espíritas: Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier; A Caminho da Luz, pelo espírito Emmanuel, também psicografia do Chico; e O Espírito e o Tempo, Introdução Antropológica do Espiritismo, de Herculano Pires, pela editora Edicel. Primeiro, a mediunidade primitiva. Era a intuição, como já comentamos, a mediunidade inicial. O médium, ele é idólatra, adora ou teme as forças da natureza, nomeadas como deuses, sol, céu, lua, estrelas, chuva, árvores, rios, o fogo, o ser humano que se destaca na comunidade. Nós temos um exemplo disso ainda hoje, lá na Índia, não é? Inclusive os animais são venerados, a deusa vaca, né? Tudo. O rio, que é sagrado também, que é venerado. É um exemplo hoje vivo dessa mediunidade ainda primitiva. Depois nós temos a mediunidade tribal. Desenvolve-se uma mentalidade mediúnica coletiva, é uma crença grupal em espíritos ou deuses. Aparecem as concepções de céu pai, o criador, o fecundador, a terra a mãe, que gera a que foi fecundada pelo criador. Depois nós temos o fetichismo, que é a forma mais apropriada do mediunismo tribal, apresentando forte colorido anímico pelo culto aos fetiches ou objetos materiais, que representam a divindade ou os espíritos. Surge a figura do curandeiro, do feiticeiro, altamente respeitada e reverenciada, amada e temida pelos demais membros do tribo ou clã. Os indígenas primitivos são um exemplo, em alguns casos até hoje. Os pajés, né? Em algum momento, essas práticas se desdobraram em outras, ainda praticadas atualmente, conhecidas como voodoo, como magia negra. Ainda existe. Aí temos também o mediunismo mitológico. A prática mediúnica, ela caracteriza-se pela presença dos mitos, simbolismo narrativo da criação no universo e dos seres, e pela magia, práticas mediúnicas e anímicas de forte conotação ritualística. Nós temos, por exemplo, as religiões de origem africana e suas derivações. Depois nós temos o mediunismo oracular. É o mediunismo que aparece no período da história humana considerado como o início da civilização. Ele é politeísta e religioso. Já vimos em muitos filmes, famosos inclusive, em muitos livros, muitos romances, cultuados pela sociedade, esses deuses, que eram os espíritos, né, que são os espíritos, fazem parte de uma sociedade hierarquizada, onde há um Deus maior, que é o Zeus, que vivem em locais específicos, são no Olimpo, são os deuses do Olimpo. Tais deuses, eles são imortais, poderosos, mas eles têm paixões típicas dos homens mortais: ódio, amor, rancor, compaixão. Cada deus governa uma parte da terra ou dos seres terrestres. Os oráculos constituem o cerne de toda atividade humana. Nada se faz sem consultá-los. A Grécia torna-se o centro da mediunidade oracular, sendo que o oráculo de Delfos é o mais famoso. O oráculo ele pode representar a divindade que fala por voz direta, que é a pneumatofonia. E o que é a pneumatofonia?
Conforme vimos no livro dos médiuns, na pneumatofonia, o espírito fala através de uma garganta ectoplásmica, podendo a sua voz imitar a da sua voz precedente na existência na Terra, a última existência na Terra. Os sons pneumatofônicos, eles exprimem pensamentos, podendo formar inclusive frases. Não são só simples palavras. Podia estar encarnado em um médium, ou ocupar temporariamente seu corpo para se manifestar, psicofonia. Mas pode utilizar um objeto do templo, mantendo ainda a voz direta. Por exemplo, uma estátua, que pode falar, os elementos da natureza, uma árvore. Como exemplo, nós temos acho que é o mais famoso de todos, a transmissão dos 10 mandamentos a Moisés. Ou a manifestar-se naturalmente ao médium, então denominado pitonisa, na forma de domínio psíquico ou corporal. Ou seja, manifestações mediúnicas. Na antiguidade, segundo Emmanuel, a mediunidade apresenta as seguintes características. Ela tem a face externa ou esotérica, que é de natureza politeísta, teatral, supersticiosa, repleta de magia. Para que existia? Ela era destinada às manifestações públicas. Eram como que espetáculos, para impressionar, para amedrontar e principalmente conquistar o respeito, a idolatria dos demais membros da comunidade. Mas também tinha aquela sua face interna ou esotérica, de essência monoteísta, envolvendo graus de árdua iniciação e praticada no interior dos templos por médiuns, os magos, as pitonisas, né, etc., genericamente denominados iniciados, que são mantidos sob a supervisão de sacerdotes. A prática mediúnica dos iniciados surgiu com mais ênfase, não só entre os gregos, mas também entre outros povos, como, por exemplo, os egípcios. A mediunidade de cura é especialmente relatada em O Livro dos Mortos, mas os fenômenos de emancipação da alma eram especialmente conhecidos e praticados. Cláudio, o que é emancipação da alma? Para quem não sabe, emancipação da alma significa que, apesar de estar preso à matéria, o nosso espírito, o nosso espírito, a nossa alma, né, que é do espírito encarnado, pode se libertar, parcial ou momentaneamente, do corpo. Não se desliga, mas dá para sair. Pode acontecer durante o sono, uma sonolência ou um simples torpor dos sentidos. Pode se apresentar também como dupla vista, que também é o resultado da libertação do espírito, só que aí o corpo não precisa estar adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma, segundo o Livro dos Espíritos, questão 447, e que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Nós temos também os hindus. Em Os Vedas, encontram-se descritas todas as etapas da iniciação mediúnica e do intercâmbio com os espíritos. Os hindus se revelam como mestres no domínio de práticas anímicas, tais como faquirismo, desdobramento espiritual, que é o desligamento parcial e temporário do espírito encarnado em relação ao corpo físico. Na maioria das vezes, se dá de forma involuntária durante o sono, mas também pode ser feito de forma consciente por médiuns com estudo prévio sobre o assunto. Ainda hoje nós temos médiuns nos grupos mediúnicos que conseguem fazer esse desdobramento. E durante esse desdobramento, o espírito ele se desprende e excursona por vários lugares, na Terra ou no espaço, a fim de colaborar nos serviços, consolando ou até curando. Depois nós temos os judeus, que a mediunidade ela é natural, revela-se exuberante onde? Na Bíblia, que apresenta uma significativa variedade, os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. Para clarear um pouco mais, Kardec dividiu os médiuns em duas grandes categorias, os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais ou inteligentes. Os primeiros são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais, como ruídos, o movimento e o deslocamento de corpos sólidos. Alguns são espontâneos, quer dizer, independentes de toda vontade. Outros podem ser provocados.
O segundo, os que são especialmente próprios a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Pode ser pela palavra escrita, que é a psicografia, oral, que é a psicofonia, por gestos, vários caminhos, vários veículos. O profetismo é o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada, o judaísmo. Nesse cenário surge a figura notável de Moisés, médium de vários e poderosos recursos, a quem Deus concedeu a missão de trazer ao mundo o decálogo, ou os 10 mandamentos da lei divina. Ainda de acordo com Emmanuel, a proibição de intercâmbio com os mortos contida no Deuteronômio, lá na Bíblia, justifica-se. Lá consta em Deuteronômio que fica proibido a comunicação com os mortos. Por quê? Em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível, ou o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Assim, Emmanuel nos explica. Por que isso, gente? Naqueles tempos, Moisés mostrava a existência de um Deus único, mas o povo insistia, além de criar outros ídolos, o bezerro de ouro, por exemplo, foi um deles, precisamente falando da mediunidade, em consultar os espíritos para tudo, esquecendo-se de Deus, nosso Pai Criador. Por isso que Moisés foi radical. Está proibido, não vamos mais ter comunicações. No Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Jesus demonstram maior entendimento da mediunidade, que manifestada aos borbotões é utilizada para auxiliar o próximo. O que não falta são profetas, né, no Antigo Testamento e mesmo no Novo. Uma guinada histórica excepcional, pois a partir daí, até o surgimento do Espiritismo, a mediunidade é considerada instrumento de melhoria espiritual, não de domínio, de poder. O dia de Pentecostes é caracterizado por ser o maior feito mediúnico conhecido até então. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Para entendimento, o que é Pentecostes? O termo Pentecostes se originou a partir do grego Pentecoste, que significa quinquagésimo, em referência aos 50 dias que se sucedem depois da Páscoa. Eu vou ler para vocês. Como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: Galileus, todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Os partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Mas aí Pedro entrou no estilão do Pedro próprio, que ela batia forte, ele não deixava nada passar, muito severo, muito firme nas suas convicções, e falando alto que ninguém tinha bebido ali, porque ainda não era nem a terceira hora do dia, tipo 9 horas da manhã, e que simplesmente estava se concretizando a profecia do profeta Joel, que dizia que os filhos profetizarão, terão visões,
que terão sonhos. Muito bonita essa passagem. Foi uma mediunidade coletiva, né, que Deus providenciou ali. Mas na Idade Média, a mediunidade sofre perseguições pela ignorância e fanatismo. E os médiuns são submetidos a suplícios atrozes, em geral condenados a morrer queimados nas fogueiras. Nós sabemos disso nas histórias. Pois as decisões inquisitoriais consideravam as manifestações dos espíritos ação de forças diabólicas. O martírio a que inúmeros médios foram submetidos, principalmente por efeito da ignorância, prossegue ainda nos primeiros dias do espiritismo, quando estiveram sujeitos a toda sorte de experiências, sendo muitas vezes denominados charlatões, embusteiros, mistificadores ou desequilibrados mentais. Ainda hoje existem certas comunidades religiosas que consideram os médiuns entidades diabólicas ou que mantêm relações com o demônio. Só para ilustrar, uma vez eu estava no centro no Obreiros do Bem, no nosso trabalho de domingo, de manhã, com os moradores em situação de rua, e eu sempre ia até lá no portão para ver se estava tudo bem, né, se não estava tendo encrenca nem nada. E iam subindo duas adolescentes, duas mocinhas, e uma falou para a outra, vamos trocar de calçada. Ela falou, por quê? Falou, ó, nós vamos passar no portão do centro? Você tá louca? Se a gente olhar lá dentro, vai ver um monte de capetinha dançando. Eu comecei a rir, entrei para dentro, né? Falei, ô meu pai, que assim seja a sua vontade. No tempo certo, cada um vai entender o que é a doutrina espírita. Então, até hoje, tem entidades que ainda nos consideram como os espíritos como entidades diabólicas. A história registra o Auto de Fé em Barcelona, na qual 300 volumes de livros espíritas foram queimados por ordem do bispo da província, no dia 9 de outubro de 1861, na tentativa infrutífera de destruir a nova doutrina que surgia, cuja origem e natureza ainda não eram compreendidas. Kardec ficou preocupadíssimo, apavorado com aquilo, que ele tinha que tomar uma providência, que ele tinha que ver como que ele ia resolver isso, meu Deus, para impedir. Aí os espíritos vieram e falaram para Kardec, calma, isso só vai aguçar a curiosidade do povo, aí é que vai difundir ainda mais. Falando em nossa língua, né? Melhor propaganda não existe. Fala, é proibido ler, aí que todo mundo vai querer ler. E foi o que aconteceu. Aí a procura foi imensa em cima dos livros que queimou 300, mas se distribuíram milhares depois. Contudo, podemos afirmar sem medo de errar. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, conforme esclarece o Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Leon Denis lembra que os adversários do Espiritismo ainda continuarão a difamá-lo por muito tempo, mas os médios, definidos como operários do plano divino, rasgaram o sulco e nele depositaram a semente de onde se há de erguer a seara do futuro. E Kardec ensina por sua vez. Como intérpretes do ensino dos espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam. Só um instante. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimiu as suas faculdades, porque os que se enveredaram por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Muitos médios até hoje tomam caminhos errados, se deixando levar pela vaidade, pelo orgulho. Esse é o maior risco que os médios correm, tá? Todos nós devemos estar sempre atentos a isso. E lá na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec destaca entre os objetivos da obra a orientação para que a mediunidade seja empregada de modo útil. Um requisito essencial para isso é a compreensão de sua natureza e mecanismos, no que o Espiritismo tem contribuído de forma decisiva, trazendo esclarecimentos, elucidando todas as dúvidas.
A preocupação com a compreensão e o exercício corretos da mediunidade, ela vem sendo partilhada pelos espíritos sérios, que se conscientizaram da necessidade do crescimento espiritual do médium para que sua faculdade seja bem empregada. No parágrafo 226, Kardec pergunta aos espíritos: os médiuns que fazem mau uso serão punidos duplamente porque têm um meio a mais de se esclarecerem e não o aproveitam? Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Minhas irmãs, meus irmãos, para finalizar, vamos refletir. É por meio da mediunidade que nos certificamos da nossa natureza imortal, fato de suma importância, em torno do qual gira todo o Espiritismo e sua doutrina moral. É ela que nos desvenda a vinda futura, possibilitando-nos conhecer de modo abrangente os efeitos de nossas ações. Ajuizaremos então com mais acerto sobre o que nos convém ou não fazer, com vistas à nossa felicidade integral, repensando todas as nossas ações, os nossos sentimentos, porque sabemos que a vida não termina ali, com a morte do corpo. E para nós, os encarnados, a mediunidade constitui uma advertência contra o equívoco de tudo considerarmos do ponto de vista de nossos interesses materiais imediatos, incentivando-nos a lutar contra o egoísmo, o embrutecimento dos prazeres, a estagnação do conhecimento, buscando a nossa evolução espiritual. Temos que buscar sempre mais e mais conhecimento. Kardec nos orienta: espíritas, instruí-vos. Vamos buscar conhecimento o tempo todo, cada vez mais. Para os desencarnados sofredores, revoltados ou aturdidos, representa muitas vezes a via preferencial de despertamento nas comunicações, nos diálogos que acontecem, né? Possibilitando-lhes retomar o progresso espiritual. A maioria das instituições espíritas em nosso país, hoje em dia, centraliza sua atuação mediúnica precisamente nessa tarefa, tão louvável pelos benefícios que espalha, mas também tão delicada em sua condução, exigindo muito preparo da equipe, quer no que concerne ao conhecimento doutrinário e a disciplina, quer quanto ao espírito fraterno e a devoção incondicional ao bem do próximo. Emmanuel nos diz, no capítulo Examinando a Mediunidade do livro Encontro Marcado: o exercício da mediunidade nas tarefas espíritas exige larga disciplina mental, moral e física, assim como grande equilíbrio das emoções. Destacando outro aspecto da mediunidade, o consolo que prodigaliza ao homem em sua vida de incerteza e dores. Que de mais belo existe do que saber que o abismo que se imagina existir entre nós e os entes queridos que já partiram não é intransponível. Que os sofrimentos que não conseguimos evitar têm causas justas ligadas ao nosso passado. Que se fizermos bom uso dela, melhorando o nosso jeito de ser, ajudando nossos irmãos, tanto encarnados como desencarnados, estaremos resgatando muitas de nossas faltas, evitando colheitas amargas e plantando boas sementes para futuramente termos boas colheitas. Se nós temos que fazer algum resgate por falta de amor, alguma ação cometida ou que deixou de ser feita em encarnações anteriores, ou mesmo nessa, lá no nosso início, nós teríamos que passar por um resgate às vezes dolorido, às vezes triste. Nós teríamos que passar por um resgate pesado para nós, porque nós erramos, nós plantamos, vamos colher o erro. Mas se eu fizer um trabalho bem feito para o bem, voltado para o bem, trabalhando, ajudando as pessoas, eu não tenho que passar mais por um resgate de conscientização de que eu errei. Porque se eu já estou fazendo de forma correta, então eu já não preciso receber aquela lição mais. Não é verdade? E se a gente plantar hoje, começar a plantar hoje boas sementes, futuramente teremos boas colheitas. Não teremos tanto sofrimento. Dádiva com que a misericórdia divina nos favorece, a mediunidade, como é. Informa-nos de nossa natureza de seres imortais,
A mediunidade ela é bem empregada, ela reveste as formas do esclarecimento acerca da vida além túmulo, de consolo para os que perderam a esperança, de advertência salvadora para os equivocados, de amparo para os que cambaleiam, de recursos terapêuticos para os que enfermaram, de despertamento para os sofredores e os trânsfugas do dever que já cruzaram a fronteira da morte. Daí a necessidade de desenvolvermos esse abençoado talento nos trabalhos da caridade, nos exercícios constantes da benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e do perdão das ofensas, que é o BIP, benevolência, indulgência e perdão, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos. Com essas ações de correção moral, de reforma interior, de reforma de sentimentos e ações de socorro a nossos irmãos necessitados, nós estaremos sintonizados com a espiritualidade mais elevada. Consequentemente, estaremos sendo acompanhados e orientados por eles através de sua influência, da intuição e nas comunicações, recebendo mensagens edificantes, instruções, boas orientações. Caso contrário, se nós cultivarmos maus pensamentos, maus impulsos, estaremos sintonizando com os nossos irmãos ainda presos a sentimentos inferiores, que sentirão muito prazer em nos influenciar negativamente. Como disse o mestre, vigiai e orai. Nós escolhemos nossos amigos. Nós escolhemos o nosso futuro de acordo com o que plantamos hoje. Nós escolhemos a nossa evolução ou ficarmos maçando barro aqui, marcando passo, apanhando, querendo ser feliz e não conseguindo totalmente. Sendo que Deus, através do nosso livre-arbítrio, Ele nos proporcionou possibilidades imensas. Nosso Mestre Jesus disse, sois deuses, nós podemos fazer o que nós quisermos, basta ter boa vontade, basta querer, e essa transformação vai acontecendo. Não há necessidade de termos sofrimento para a gente modificar o nosso interior. O sofrimento ele não corrige ninguém, ele é só um alerta. Ó, tem coisa errada aí. Nós já estudamos isso. Tem coisa errada aí. E a gente que muda ou não e continua recebendo esse alerta. Tá? Tem coisa errada aí. Depende só de nós, meus irmãos. E vamos buscar isso através do conhecimento, através do amor ao próximo, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Até o nosso encontro presencial, eu queria que lhe deixar muita luz, que Jesus iluminasse o caminho de todos nós, que essa paz interior que nós sentimos quando estamos fazendo as coisas de Deus, quando estamos estudando essas coisas de Jesus, as matérias, os ensinamentos, que essa paz seja uma constante em nossas vidas hoje e sempre, meus irmãos. Um abraço a todos e até na presencial.